Turma, tudo bem? Vamos retomar, pessoal, nossa aula sobre asteroides, cometas e meteoroides, que são, outros corpos celestes que também compõem nosso sistema solar, faz parte do nosso universo, tá certo? Nós estudamos na aula anterior sobre os cometas, o que são cometas, qual a sua estrutura, a sua composição, que ele é muito confundido, a gente costuma chamá-lo de estrela cadente, tá certo? Nós temos também aqui chuvas de estrelas, tá certo? Que esse fenômeno, quando um cometa ele se aproxima muito da luz solar, se aproxima muito do Sol, e a esse evento a gente dá o nome de chuvas de estrelas, tá certo? Então essas informações e outras eu trago na aula anterior. Então qualquer dúvida vocês podem ir até essa aula e consultar, tá bom? E assistir e também fazer apontamentos. Depois nós entramos já dentro do conteúdo de asteroides. O asteroide também é conhecido como um planetoide. Inclusive, galera, existem uma cintura, um cinturião de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter. Tá certo? É um local ali com muitos asteroides. Continuando aqui, asteroides. Os asteroides são corpos celestes que se formam nos primórdios do sistema solar. Então, a sua formação se deu no ápice da criação do sistema solar. Os asteroides nada mais são do que pedaços rochosos, talvez pedaços de planeta, talvez teve sua própria formação logo no início do sistema solar. Aí nós temos aí o planeta Júpiter, aqui embaixo. Nós temos aí o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E nós temos aí o cinturião de asteroides. A gente consegue perceber o cinturião de asteroides. Observe que o cinturião de asteroides que estão nessas partes esbranquiçadas são muitos. E eles ficam em órbita, fica localizado entre Marte e Júpiter. Observe que a Terra está no centro, nós temos Mercúrio, que é o primeiro planeta. Depois vem Vênus, depois Terra, que é o terceiro, e Marte, que é o quarto. Isso não quer dizer que um asteroide ele pode vir para a órbita da Terra, para a órbita de Mercúrio ou para a órbita de Vênus. Entendeu? Eles podem sim. Só que esse cinturião de asteroides aí, ele fica localizado, sua maior parte, entre Marte e Júpiter, como nós podemos ver. Nós temos aí os greens, que são os verdes, os trojanos, nessa parte superior esquerda, e de amarelinho aí os íodas. São esse conjunto de asteroides aí que formam esse cinturião, que fica entre Marte e Júpiter. Aí nós temos aí, segundo as teorias mais modernas, os asteroides são resultado da condensação da nebulosa solar original, mas não conseguindo juntar toda a matéria à sua volta devido às perturbações gravitacionais provocadas pelo planeta Júpiter. Outra teoria afirma ainda que existia um planeta, mas que foi destruído pela proximidade a Júpiter. Então, há essas duas teorias aí para a formação do asteroide. Observe aí o asteroide na parte dessa imagem de baixo. Então, existe a teoria de que foi formado logo do início, nos primórdios da criação do universo. Eram pedaços de rochas que foram se solidificando, foram se condensando logo no surgimento do universo, através do Big Bang. E tem também, acredita-se também uma parte dos cientistas, que existia um planeta próximo a Júpiter. Esse planeta recebia influências da gravidade de Júpiter, por Júpiter ser o maior planeta do sistema solar, exercia grande força gravitacional para com esse planeta. Isso fez com que esse planeta ele se despedaçasse, ele fosse destruído, e essa explosão se quebrassem, se fragmentassem em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços se formou essa quantidade de cinturião. É como, por exemplo, se pegássemos uma pedra e pegássemos essa pedra e aplicássemos um grande choque, uma grande pressão, uma grande força sobre ela. O que é que ia acontecer? Essa pedra maior, no caso a comparação com esse planeta próximo a Júpiter, iria se despedaçar em milhares de pedaços. Então esses milhares de pedaços ficariam entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Seria também uma explicação bem convincente para esse cinturião de asteroides aí. Aqui nós temos uma imagem aproximada de um asteroide. Essa formação aí, tá ok? Do asteroide, bem curioso, bem interessante.
E nós vamos agora já adentrar na parte de meteoroide. Então, asteroide, galera, é um corpo celeste simples. Nós vimos aí a sua origem, tá bom? Que é bem tranquila essa origem. Existem as duas hipóteses, né? Que foi iniciada desde os primórdios, pedaços de rochas, ou ainda nesse planeta que existiria aí próximo a Júpiter e que recebeu a influência de Júpiter e se despedaçou, foi destruído. E cada pedacinho dele se transformou em um asteroide, que forma esse cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter, tá certo? Isso é o que se acredita. Mas são corpos bem simples também. Isso aí seria uma imagem, né, bem aproximada aí do asteroide. E o nosso outro corpo celeste, já falamos sobre cometas, que são aquelas estrelas cadentes. Já falamos sobre os asteroides, vamos falar sobre os meteoroides. Os meteoroides são corpos de diferentes dimensões, geralmente provenientes da cintura de asteroides ou de cometas que entram na atmosfera terrestre. Quando os meteoroides atingem a superfície da Terra, são designados por meteoritos, formando uma cratera de impacto. Aqui nós temos um meteoroide no céu, né, na parte esquerda, que pode ser um fragmento de um cometa, né? Pode também vir lá da cintura de asteroides, porque na verdade um meteoroide, que nós vamos ver a diferença entre meteoroide, meteoro e meteorito, meteoroide nada mais é do que um asteroide menor, seria um pedaço de um asteroide, seria um cometa, um pedaço de um cometa. Então os meteoroides e os asteroides a única diferença entre eles vai ser a questão de tamanho e de sua localização também. Então, quando esses meteoroides entram em contato com a atmosfera, são chamados de meteoros. Ao entrar em contato com a superfície do solo, como na imagem à direita aí, é chamado de meteorito, que provocam crateras desse tipo. Ok? Inclusive tem a teoria, né, que os dinossauros eles foram meteoro, né, um meteorito que colidiu com a Terra. Aqui nós temos aqui a presença, né, de um meteoro passando, tá certo? Ele é diferente do cometa, muito diferente do cometa. Você vê pela questão do tamanho, ele fica mais visível. Aí seria um meteoro. Se tiver no espaço, ele é um meteoroide. Como ele entrou em contato com a atmosfera, chama meteoro. Se ele tiver contato com o solo, se torna um meteorito. Cratera de meteoro lá no Arizona, Estados Unidos. Observe aí as duas imagens que mostram. Essa imagem esquerda está mais próxima dessa cratera e a direita está uma imagem mais distante. Então a cratera de meteoro fica a uma altitude de cerca de 1.740 metros acima do nível do mar. Tem cerca de 1.200 metros de diâmetro, cerca de 170 metros de profundidade e está rodeado por uma borda que se eleva 45 metros acima das planícies que o circundam. Então, observe o que aconteceu aí. Tem uma cratera, essa cratera tem 170 metros de profundidade, só que na superfície aí, nos entornos, possui como se fosse uma parede, que é justamente provocado pelo próprio impacto. Essas paredes aí, ó, chega a ter 45 metros de elevação. Então, isso aí seria o impacto, né, de um meteorito que caiu na Terra. Provavelmente esse meteorito se despedaçou, pode ter vestígio sim de pedaço desse meteorito aí. Ele se despedaçou, muitos pela alta temperatura, porque eles entram em contato com a atmosfera, eles pegam fogo. E eles podem ter, né, se dissolvido também na Terra, entrado em composição com a Terra aí, tá certo? Então isso aí é bem interessante, essa cratera de meteoro. Eu mesmo já pesquisei muito sobre essa cratera desse meteoro aí do Arizona. Vocês também podem estar pesquisando sobre, tá bom? Nesse caso, galera, quando ele cai na superfície terrestre, ele perde seu nome de meteoro e passa a ser chamado de meteorito, tá bom? Aqui nós temos aqui um exemplo de um meteorito, né? De um meteorito, seria a composição. Observe que é uma rocha. Observe a cor dela, uma cor bem escura. Isso aí seria um meteorito. Nós temos também aqui os tipos de meteoro. Tem a metálica, aí as rochosas, tá bom? São as naturezas de cada meteoro desse aí.
No caso, mais uma vez, esses meteoros, quando estão lá na órbita terrestre, são chamados de meteoroides. Quando eles entram em contato com a superfície, passam a ser chamados de meteoros, e ter contato com a Terra, né, com a superfície da Terra, são chamados de meteoritos. Tá bom? São aí os tipos de meteoros. E aqui, para finalizarmos a nossa aula com uma conclusão, até porque na aula passada, nessa aula, nós estudamos sobre esses corpos celestes, né, considerados menores do sistema solar, que são os asteroides, os cometas e os meteoroides. E aqui nós vamos fazer, né, um apanhado, uma tomada de notas sobre esses três, inclusive para diferenciá-los, né, um do outro. Então, os asteroides são corpos de pequena dimensão com órbitas entre órbitas dos planetas. Então, os asteroides são corpos, né, que foram formados ou logo no início da formação do universo, né, pequenas rochas que se solidificaram, ou com a explosão, né, a destruição de um planeta pela órbita de Júpiter, criando aquele cinturão de asteroides, tá certo? Inclusive, dois asteroides formam as luas de Marte, que é Phobos e Deimos. Eles foram atraídos, como ali entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, esses asteroides Phobos e Deimos foram atraídos para a órbita de Júpiter. Por esse comportamento agora dos asteroides de estar na órbita de Júpiter, de Marte, eles passam a ser, ele deixa de ser um asteroide e passa a ser uma lua, por orbitar em torno aí de Marte. Então esses asteroides são nada mais nada menos do que corpos rochosos, né? Se comparados com os meteoros e com os cometas, eles são maiores. Já os cometas têm sua órbita muito excêntricas, né? Órbitas variadas, e só são visíveis quando se aproximam do Sol, sendo então formados por um núcleo, uma cabeleira e uma cauda. Então eles também são formados, a maioria, por gelo e por poeira, também conhecido como os airbags sujos, né? Icebergs sujos. Quando eles estão distantes do Sol, como nós vimos na imagem anterior, né, apresentado na aula anterior, eles se constituem, né, um corpo sólido e frio. Ao se aproximar do Sol, essa cauda ele pega fogo, ele entra em combustão, por isso que fica visível à noite. A gente até confunde, a gente costuma chamar de estrela cadente, é bem rápido, né, que se passa. E nós temos também os meteoroides, são geralmente provenientes da cintura de asteroides ou cometas, o que, quando em contato com a superfície terrestre, constitui os meteoroides, né, que no caso aí são meteoritos. Então os meteoroides são estruturas menores do que asteroides, pode ter sido um asteroide que se fragmentou. Por exemplo, se um asteroide chocar com outro, eles vão se despedaçar. Se esse asteroide ficar um tamanho menor, ele passa a ser chamado de meteoroide, pelo seu tamanho. Esse meteoroide, ao passar na atmosfera de um determinado planeta, é chamado de meteoro. Ao entrar em contato com a superfície, né, com o solo desse planeta, ele passa a ser chamado meteorito. Então essa aí, galera, são as três ideias, né, desses corpos celestes aí, que são menores considerados ao comparado com os planetas, com a estrela, com os satélites naturais, tá bom? Fica a dica também para vocês, né, pesquisarem sobre esses asteroides, sobre os cometas, sobre os meteoroides, e também, né, implementar ainda mais esse aprendizado de vocês referente a essa temática. Então espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima aula. Valeu, pessoal!